O começo do filme, na minha versão, é basicamente o mesmo do filme original, mas um pouco mais dramático. Um tom de mistério paira durante a cena, enquanto acompanhamos Maria Hill e Nick Fury chegando ao México. Por todos os lados, vemos homenagens aos heróis mortos durante o evento chamado de Blip. Pichações na parede do Thanos feitas por pessoas que acreditam que o tirano estava certo em sua missão genocida. Tudo isso no meio de uma cidade destruída e morta. Repentinamente a terra treme e um ser gigante de areia quebra o solo como se fizesse parte da própria natureza. Mysterio também aparece destruindo esse elemental, assim como no filme original. Mas ao invés de só parar por aí, ele dialoga com Fury após destruir o monstro, apenas dizendo: "Essa não é a minha terra. O Homem de Ferro morreu?" A logo da Marvel Studios se inicia. Eu não tô legal. Eu sei. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor. Me desculpa. Sem um início que faz uma piada idiota sobre os heróis mortos, mas um início que reconhece o sacrifício de todos esses heróis para salvarem o universo de uma aniquilação total. E Tony Stark prestes a estalar os dedos, quando a cena corta e vemos a Tia May estalando os dedos no rosto do Peter. Mas ele tá vestido como o Homem-Aranha sem a máscara. Diferente do filme original, a Tia May ainda não se acostumou com o fato do Peter ser o Homem-Aranha. Na verdade, é algo que ela fortemente discorda, dizendo que aquele não era o momento, que ele era muito jovem e que arriscar a própria vida era irresponsável, como se Peter já não soubesse o que é responsabilidade. De qualquer forma, ele é um menor de idade e responsabilidade dela. Ele não só foi ao espaço sem sua permissão, mas batalhou em uma guerra, uma literal guerra envolvendo alienígenas e todos os Vingadores com mais de 4 membros sendo mortos. Aquilo era demais pra May suportar. Ela não podia perder o Peter, como ele a interrompe, dizendo que não vai parar, nunca. E mesmo que ela tente continuar a discussão, Peter abruptamente a interrompe, coloca sua máscara e pula pela janela para ir lutar contra um crime acontecendo, como um adolescente revoltado. Vemos Peter se balançando na noite com o traje do Aranha de Ferro. Ele se balança de forma diferente. Não é mais algo divertido, como no começo de Volta ao Lar, mas quase como se fosse uma obrigação, como se aquilo não fosse mais um prazer. É quando ele tem seu primeiro ataque de pânico na história. Sim, o Peter vai ter vários ataques de pânico no meu roteiro. Ao ver uma pichação em uma parede com o Homem de Ferro, não só com ele, mas todos os heróis mortos na Guerra de Ultimato, ele tem esse ataque de pânico. É como se o tempo parasse e aquelas imagens terríveis voltassem. O rosto queimado do seu mentor, o som do estalo, ele sendo transformado em nada mais do que pó junto do restante dos Vingadores, sua respiração fica ofegante e por algum motivo seu sentido aranha não avisa de uma placa na sua frente. Ele a atinge com força, cai em uma poça de água. Não é necessariamente uma cena engraçada, mas serve para demonstrar que há algo de errado com o sexto sentido de Peter por conta do estresse. É quando Peter vê através do beco que caiu o local que estava indo, um restaurante chinês com diversos carros da SWAT parados do lado de fora. Era uma grande operação contra a gangue dos demônios internos localizada no Queens. Peter já estava seguindo os rastros deles há meses, não em confrontos diretos, mas através da inteligência artificial das indústrias Stark. Ele entra no local mesmo com os pedidos da SWAT que ele não interfira. Ao ser revelado, ele faz suas piadas de sempre com os bandidos e é quando eles sacam suas armas e atiram. Aquilo não era algo incomum pro Peter, alguém atirar nele e tentar matá-lo, mas daquela vez, naquele dia, alguma coisa estava diferente. Quando as balas saem das armas, é como se seu sentido aranha enlouquecesse. Ao invés de apenas escutar sons comuns de munição, Peter escuta os sons das armas Chitauri, o acertando ininterruptamente. Mesmo que a armadura o protegesse, a madeira da parede estourava com os sons daquele dia, do dia no QG dos Vingadores. O prédio desmoronando, o barulho das armas atingindo a terra, a gritaria dos soldados, tudo misturado em sua mente sem saber distinguir o que era real e o que não era. Era como se seu sexto sentido estivesse alerta para tudo ao seu redor, e ele também. Sua respiração acelera, sua visão fica turva, é como se aquele dia se repetisse. Ele escuta reféns na sala ao lado, suas vozes são como a dos aliados daquele dia pedindo por ajuda, e ele incapaz de fazer qualquer coisa.
apenas um garoto, uma criança, no meio de uma guerra, sem saber o seu lugar no meio de tudo aquilo. Conhece aquele medo que te congela, que te impede de fazer o necessário? O pânico depois de um trauma que te faz ter medo de tudo e todos, de viver sua própria vida? Todo filme necessita de um tema, e esse vai ser o tema desse, estresse pós-traumático. Como ele cria um medo congelante que te impede de viver até aquilo que você mais quer, com as pessoas que você mais ama. A SWAT então invade o local. Peter ainda está congelado no mesmo lugar, enquanto todos os criminosos são presos ao seu redor. Os agentes gritam com o Homem-Aranha, questionando como ele pôde se envolver em uma situação tão perigosa e ainda fracassar, assim como na cena do filme em que ele foge dos repórteres. Peter é engolido por diversas pessoas o questionando sobre sua falha, e ele apenas foge, não enfrenta. Isso pode até parecer fora do personagem, mas é o que eu quero que vocês entendam. Passar por uma situação, por uma guerra, na qual Peter quase morreu, o mudaria para sempre. Mesmo ele sendo o Aranha, e isso é algo que longe de casa não questionou. O que algo dessa magnitude faria com a mente de um garoto de apenas 16 anos? É sobre Peter se sentir tão impotente após um evento do qual ele não teve nenhum controle, sendo ele um garoto apenas de baixa renda do Queens que lutou ao lado de deuses. Nada na sua vida parece estar no seu controle mais depois disso. Não é sobre ele se tornar o próximo Homem de Ferro, como o filme questiona, mas sobre continuar sendo o Homem-Aranha e enfrentando ameaças dessa magnitude. O Tony Stark foi capaz, mas ele seria? Peter foge do local, envergonhado. Ele entra pela janela de casa, caindo no chão com a sua mente confusa, psicologicamente e fisicamente. Tia May chega, preocupada e assustada. Ela nunca viu Peter daquela forma. Peter chora, dizendo que não consegue mais. Sua tia o abraça. Aquele abraço acolhedor que te protege do resto do mundo. Aquele que só uma verdadeira mãe pode dar. May diz: "Somos só você e eu." E Peter, de forma convicta, promete nunca mais ser o Homem-Aranha. Ela pausa, mesmo que não quisesse que ele fosse o herói, ela também sabia que aquilo significava alguma coisa, mesmo que ainda não tivesse certeza. Ela o abraça forte, dizendo: "Você só é um adolescente, querido. Só um adolescente. E é tudo que você precisa ser agora. Homem-Aranha nunca mais." Peter, na história, quer deixar de ser o Homem-Aranha não para aproveitar férias na Europa, mas por algo mais sério, por não se sentir mais apto bastante para esse trabalho e podendo colocar vidas em perigo. A tela escurece. Cortamos para Peter correndo com uma caixa pelo Queens, com sua narração de fundo falando seu plano de como namorar a Michelle na Europa. Parecido com o filme, a primeira parte do plano seria vender todos os seus brinquedos raros para ter dinheiro para pagar a viagem para a Europa, tirar o seu visto, viajar e se declarar para MJ lá na Torre Eiffel. Vemos Peter em casa, preparando sua mala que tem as iniciais do seu falecido tio. Ele abre o seu armário, encontrando seu traje de aranha, o observando, questionando se deveria levar na viagem. Mesmo tendo prometido não ser mais o Homem-Aranha, ele levaria, só no caso de precisar. Não seria a Tia May, como no filme, que o obrigaria a levar o traje ou coisa assim. Não, ele leva porque quer, porque ainda existe algo dentro dele que de certa forma o obriga. Temos a cena da Tia May jogando a banana, que eu odeio, mas eu repito, o sentido aranha não tem funcionado direito nessa versão, então faz sentido por enquanto, igualzinho no filme, ainda chamarem o sentido aranha de arrepio do Peter. Mas relaxa, não é por muito tempo, o sentido aranha ainda vai aparecer. No geral, o filme teria a mesma estrutura e acontecimentos daqui pra frente, mas o mais importante, sem o Brad Davis. Eu sei que vocês nem devem lembrar dele, porque ele é só um artifício de roteiro para criar um rival romântico, mas ele é desnecessário e irritante, um personagem vazio e unilateral. No meu filme, o rival do Peter e da MJ é o Flash. Sim, o Flash, que na verdade nem representa um perigo real, já que ele nem realmente gostaria romanticamente da MJ na história. É só o que parece, já que no meu roteiro, o Flash estaria constantemente conversando com a MJ e se mostrando ser o quão legal ele é, não por gostar
gostar dela, mas por ela ser a pessoa mais inteligente da classe e ele querer se aproveitar disso para ajudar nas suas notas, algo que Peter obviamente não sabe. Mas Peter é tão apavorado pelo poder monetário e da influência na escola do Flash que sente que não pode ficar com a MJ, já que o Flash está por perto. É algo interessante porque demonstra como a autoestima de Peter depois de Ultimato tá muito baixa, não só por ele ser um nerd pobre, mas também pelo seu sentimento de impotência desde a guerra que passou. A gente vê Peter nesse roteiro aprender a se sentir capaz e superar seu trauma. Vemos uma cena de Peter antes de entrar no aeroporto, em que MJ tá saindo do carro do seu pai enquanto ele grita com ela, a chamando de inútil e dizendo que era bom que ela arranjasse um emprego para pagar aquela viagem ridícula. Ela sai chorando e Peter até tenta conversar com ela, mas sem êxito. Uma coisa que eu sempre admiti é como eu odeio que uma personagem feita por uma atriz tão incrível como a Zendaya seja tão unidimensional nos filmes da Marvel. Então aqui a gente vai dar um background para ela mais profundo. Como eu disse, a viagem no geral seria a mesma. O Peter e o Ned tendo suas conversas sobre namorar na Europa, e o Peter e a MJ trocando olhares, enfim, tudo igual. Até chegarmos na cena de Veneza, quando o Elemental se levanta dos canais da cidade e Peter é desafiado a ser o Homem-Aranha mais uma vez. Os ataques de pânico seriam algo constante, e mesmo que Peter os tenha, mesmo que aquela situação com um monstro gigante de água o assuste, ele sabe que precisa proteger os seus amigos, que ninguém faria aquilo no lugar dele. Então, como no filme, ele veste uma máscara de carnaval, ele não usa suas roupas civis que ele estava usando antes, afinal, qualquer um que visse ele se balançando ligaria os pontos, não é porque ele botou uma máscara que ia tornar ele anônimo, mas usaria vários trapos de roupa misturados, uma bermuda, um casaco de frio qualquer e duas meias de pares diferentes que estavam na sua mochila para o passeio do dia, já que ele não levou seu traje para um passeio, obviamente. Assim como no filme, ele impede prédios de caírem e a torre do relógio. Algo que eu adicionaria seria ele resgatando uma mulher, uma agente da SHIELD, que estranhamente estava no local. A mulher está quase caindo de uma das casas quando Peter a pega com a sua teia. A teia se romperia e Peter entraria em pânico enquanto a pessoa começa a cair. Seu sentido aranha acaba com a sua cabeça, mais uma vez ele não está sendo capaz de ajudar alguém por conta dos seus ataques de pânico. Mas então, enquanto a pessoa cai, surge uma névoa. Uma névoa verde que parece um prelúdio de um anjo da salvação. Um anjo que por enquanto ainda é um mistério. A névoa apenas aparece resgatando a pessoa e a deixando no chão, sã e salva. Peter tem seu ataque de pânico interrompido quando vê de longe, de dentro daquela névoa, um herói surgir. O Homem Misterioso atravessa um monstro elemental com uma magia semelhante à do Doutor Estranho. Peter repara em cada detalhe, quase como se visse o herói que queria se tornar. O monstro de água é destruído e o Homem Misterioso fala com o Peter, perguntando: "Você é quem eu tô pensando?" E o que ele estava fazendo na Europa? "Você tá bem longe de casa, Homem-Aranha." O homem acena para as câmeras e desaparece tão misteriosamente como quando chegou. Peter veste suas antigas roupas, ainda confuso, correndo até MJ para saber se ela estava bem, mas o Flash já estava ajudando ela. A cena corta para o hotel de noite, também parecido com o filme, mas temos uma conversa entre Peter e Ned sobre o Peter não o ter avisado que agiria como Homem-Aranha no meio da confusão. Peter desconversa, dizendo que não teve tempo de avisar o amigo, mas a situação era diferente. A gente veria durante a história algo diferente pro Ned. Ele é outro personagem além da MJ que eu acho ridiculamente unidimensional e que só serve de melhor amigo do protagonista. Mas o Ned é alguém que constantemente insistiria para ajudar o Peter na sua vida de herói, como o nerd da cadeira. Não porque ele acha isso legal, mas sim porque ele queria ter o que o Peter tem. Enquanto o Peter era um nerd com superpoderes e uma vida secreta ao lado dos Vingadores, o Ned era só um nerd. Sabe aquele sentimento de querer que sua vida seja algo além do normal, de sentir que você só vive uma vida medíocre e comum? O Ned no filme seria como nós telespectadores, alguém esperando por algo grandioso, alguém que, como Peter, de uma forma diferente, também se sente impotente, incapaz, fraco, enquanto Peter não quer que o amigo se machuque, assim como todos ao seu redor que viveram perto dessa vida. A tia May, o Tony Stark, o tio Ben. É algo realista. É quando o Ned toma uma dardada no pescoço e desmaia. E ele aparece, o grande, o único Nick Fury. Mas tudo vai ser diferente daqui pra frente. Quase tudo. Ele pede para que o Peter coloque o traje e ambos vão até o terraço.
Nick realmente explica o que está acontecendo com os elementais, diferente do filme. Ele não veio recrutar o Peter, mas justamente dá um sermão, dizendo que ele se envolveu em uma situação que não deveria e quase custou a vida de uma agente que estava no local exatamente porque o elemental surgiria ali, sem explicar com detalhes para o Peter sobre o mistério, apenas pedindo para que ele fique de fora dali para frente de qualquer questão super-humana, porque ele era só um adolescente inconsequente que não tinha permissão para ser um super-herói. Nick diz que se ele continuar agindo como um fora da lei, ele iria intervir, porque até Peter completar a maioridade, ele era um super-humano não registrado e não qualificado diante dos acordos de Sokovia para missões em campo. Sim, o Nick seria um arrombado nesse nível, mas calma. Nick sai do local deixando Peter sozinho no terraço, questionando ainda mais a sua própria aptidão. É quando ele vê a névoa verde que trouxe o herói misterioso indo até o local da batalha de mais cedo. Ele encontra o herói que seus amigos chamavam de Mistério e que salvou diversas vidas naquele dia. Ambos teriam um pequeno diálogo. Peter ainda não revelaria sua identidade, seria apenas o Beck, explicando que ele veio de outra realidade e que aqueles elementais haviam tirado algo importante dele. A história do Mistério seria um pouco mais profunda, ele afirmaria ser da Terra 1610, tendo vindo de uma guerra. Isso criaria uma identificação com o Peter, que tinha acabado de participar de uma guerra. Por enquanto eles não se aprofundam mais, porque eles acabaram de se conhecer, mas esse seria o pontapé para o Peter confiar no Beck. Não só isso, mas saber que alguém como ele precisava de ajuda, faz com que o Peter queira se envolver ainda mais na questão dos elementais. Vemos uma cena do Nick Fury pedindo para que a Maria Hill estude um pouco mais sobre o Quentin Beck. Ela diz que, caramba, ele basicamente não existia. Nick suspeita de algo. Outra coisa a se prestar atenção, na minha versão do filme, não existe o óculos com inteligência artificial que pode matar metade da população do Rio de Janeiro. Não, o Stark nunca criaria uma arma e nem ao menos deixaria ela na mão de uma criança depois dele ter virado Homem de Ferro. Isso é burrice e fora do personagem. A Edith não existe. Os planos do Beck são mais bem roteirizados e inteligentes na minha versão. Só espera. E também não tem o Happy Hogan. Nada de Homem de Ferro demais aqui, a gente não vai exagerar. Antes de saírem do hotel, Tia May liga pro Peter preocupada, mas ele a acalma, mentindo e dizendo que não se envolveu na batalha. Agora, assim como no filme, a viagem do Peter é alterada. Inicialmente a gente não sabe por quem, mas agora eles iriam pra Praga. No ônibus, Peter se senta com a MJ enquanto ela vê em seu celular uma foto de uma mulher. Peter pergunta quem era essa mulher e MJ responde que era sua mãe, já falecida. Ele diz entender sobre perder alguém importante porque ele perdeu seu tio há pouco tempo e que ajuda a seguir vivendo a vida através dos ensinamentos que os entes queridos falecidos defendiam. Ela pergunta se Peter tem vivido através desses ensinamentos, mas ele não sabe responder. Um dos motivos deles se aproximarem é essa perda que eles se identificam. Ao chegarem em Praga, todos se preparam para o carnaval da cidade e visitam uma loja de fantasias. Peter, surpreso, vê mais uma vez a névoa verde passando pela cidade e pousando em um terraço. Ele deixa os colegas dizendo que vai até o banheiro, e MJ desconfia. Como a Marvel e a Sony devem querer vender bonequinho, a roupa do macaco noturno que ele usa nessa parte do filme seria literalmente uma roupa barata que o Peter arrumou na loja fantasia de Praga, que tenta imitar o Homem-Aranha com outro nome, literalmente Macaco Noturno. Ele usa esse traje e se balança por Praga. Peter encontra o Mistério em cima do terraço, questionando o que ele estava fazendo em Praga também. É quando ele revela que atividades sísmicas e climáticas estranhas indicavam que um elemental apareceria naquele local, e que era melhor o Homem-Aranha se preparar o mais rápido possível para a batalha. Peter tem lembranças de momentos antes da sua batalha contra o Thanos em Titã, quando Tony disse para que todos se preparassem para o conflito. Seu pânico retorna, ele está visivelmente alterado, respirando de forma ofegante, se apoiando na parede quando Quentin tenta o acalmar dizendo que o entende. Entende as marcas que uma batalha pode deixar em um soldado, mas que Peter era forte e aquela era a sua responsabilidade. O garoto finalmente se acalma quando Quentin diz que perdeu sua esposa na guerra e que o que ele faria ali seria por ela, e que Peter fazia também deveria ser por aqueles que perdeu. Peter, em seguida, sai dali, conversa com Ned e esconde toda a situação, mais uma vez afastando o amigo, apenas dizendo que ele precisaria inventar alguma desculpa para o seu sumiço. Enquanto todos estão na festa de carnaval, Peter está se preparando para a batalha, preocupado e olhando para todos os lados. O
perigo poderia vir a qualquer momento. Os fogos de artifício estourando machucam o seu arrepio, que mais uma vez estava mais aguçado do que nunca. Ele respira fundo, falando consigo mesmo de que tudo daria certo. Mas aí Peter vê à distância o que parecia ser Nick Fury. Ele não tem muito tempo para pensar, porque o mistério o avisa que a criatura havia aparecido, um elemental menor do que o anterior, mas segundo Beck, 1000 vezes mais perigoso, o responsável por destruir sua terra. A batalha seria idêntica à do filme, mas teríamos um senso de urgência maior, porque todos os amigos do Peter estariam envolvidos e ele precisaria salvá-los. No meio da batalha, Fury se envolve e diz pro Peter não lutar com o elemental, que era importante que a criatura não fosse encostada por ninguém além do Beck, mas Peter desobedece. MJ ainda encontra a câmera do drone e o Peter acidentalmente atira. É quando o Beck, assim como no filme, faz um discurso dizendo que vai se sacrificar de uma forma semelhante ao sacrifício do Tony Stark em Ultimato, mas sobrevive. Nick Fury tem uma discussão com o Peter após a batalha sobre ter se envolvido no conflito. Ele não queria nenhum vigilante lidando com os elementais até que ele soubesse o que realmente eram aquelas criaturas. Nem o Homem-Aranha e muito menos o Quentin Beck. Aqui ele não é um idiota enganado pelo Beck, como no filme, mas alguém que realmente acha o novo herói alguém suspeito. Beck adora isso, porque ele estaria agindo fora da jurisdição do governo, assim como Tony Stark fazia, se aproximando do seu plano de se tornar o próximo Homem de Ferro. Por mais que ele não tivesse o apoio da SHIELD, ele tinha o apoio do mundo, da mídia. Mysterio é uma sensação na internet, sendo nomeado o próximo grande herói do mundo. Ele tem carisma, tem poderes e se sacrificaria pelo mundo. Assim como no filme, ele e Peter saem juntos, mas não em um local público, e sim no maior edifício de Praga. É quando Peter, após ver o homem quase se sacrificar, confia sua identidade a Quentin por acreditar que ele fosse como Tony Stark. Eles têm uma conversa e Peter realmente acredita que Beck seja alguém mais apto, alguém mais treinado para ser um herói do que ele, mas quando Peter se retira do local, a mesma cena do filme acontece. O local que estavam se transforma em um ambiente completamente repleto de outras pessoas. Aqueles que trabalhavam com Beck, agora a gente acabaria descobrindo a história do vilão. Quentin é alguém mentalmente instável que passou por um PTSD, que é o estresse pós-traumático que o Peter tá passando ao testar armas Stark. Especificamente sua criação, que foi tornada em drones assassinos antes de Tony se tornar um Homem de Ferro, e futuramente na sua ferramenta de terapia. Beck nunca concordou com seu trabalho sendo transformado em armas, e ainda foi demitido depois que tentou se levantar contra seu chefe, entrando em uma depressão e miséria, vivendo com medo e fugindo de tudo e todos, se divorciando, sem emprego, sem vida, tudo destruído. Anos depois, ele tenta viver a sua vida usando sua ferramenta para roubar bancos, como armas, apenas os drones, sem as ilusões. A questão é que ele acabou se tornando alguém totalmente diferente do que ele era antes, quando ele é impedido pelo Homem-Aranha, um herói adolescente que parecia ser amado por todos, mas alguém que o impediu de ser feliz. Mas espera aí, ele não precisava ser um vilão. Se até um adolescente idiota fazendo piada e sendo todo embananado pode, ele também poderia ser um herói. Então depois do blip, quando o Homem de Ferro morreu, querendo ser o próximo Homem de Ferro, tudo que Quentin faz durante a história é manipular Peter para usá-lo como bode expiatório e torná-lo um vilão, já que todo herói precisa de um nêmesis à altura. Ele coloca Peter no meio das situações com os elementais, o coage a revelar sua identidade, justamente para isso, porque ele quer que Peter seja o seu vilão. A cena de MJ e Peter descobrindo sobre a farsa do mistério é a mesma, mas antes ambos têm uma conversa sobre entes queridos perdidos e MJ conta sobre sua mãe que morreu de um câncer e como seu pai não a permitiu visitá-la no hospital. Ela acabou morrendo e MJ nunca pôde dizer adeus, simplesmente por ela não enfrentar seu pai. Isso faz com que ela se fechasse para todos, mas Peter era o primeiro com quem ela se abria. Um clima entre os dois rola, mas é interrompido quando a MJ fica confusa e fala sobre o Homem-Aranha para cortar esse clima, e que ela desconfia que ele seja o Homem-Aranha. É quando o drone se liga. Peter revela sua identidade para MJ como no filme, e ambos se encontram com Ned e tentam descobrir onde o Nick Fury estaria para que o Peter pudesse revelar a farsa do Beck. Eles descobrem que ele estaria em Berlim no dia seguinte. MJ e Ned querem ajudar, mas Peter tenta explicar ao Ned o quanto aquilo era perigoso e que ele não podia perder mais alguém. É quando o Ned explode e diz que o Peter nunca entenderia o que é se sentir impotente como ele se sente. Mas a questão é que Peter entende, mais do que ninguém.
MJ, no meio de toda aquela situação, também se sente impotente. Seu pai é abusivo e ela não pode fazer nada. O garoto que ela gosta é um herói e quando ela se impõe, dizendo que ela e o Ned seriam os únicos a ajudarem o Peter, ele querendo ou não. Eles ajudariam, porque é uma decisão que só eles têm o direito de tomar. Não ele. Peter continua ignorando as ligações da tia May, e por conta dos acontecimentos daquela semana, a escola Midtown estaria mandando seus alunos de volta para Nova York. Enquanto estão todos indo embora, Peter vai até Berlim e a cena das ilusões acontece novamente da mesma forma de antes. Mas na cena do túmulo de Tony Stark, o tio Ben e Tony sairiam dos túmulos, como duas pessoas que ele não conseguiu salvar. Peter revela o nome dos amigos que contou sobre Beck ao ser enganado acreditando que aquele era Nick Fury. Mas na verdade era o próprio Beck. Beck disse que iria até Nova York com uma ameaça no nível dos Vingadores, mas antes iria fazer uma visitinha à tia do Peter. Peter é atingido pelo trem novamente, mas não chega a desmaiar como no filme, só tá seriamente machucado, sem telefone, sem o traje tecnológico, já que o Beck destruiu todo o traje. Ele se esforça para ir até o aeroporto de Berlim, então se esconde dentro do bagageiro e desmaia. Vemos uma cena dos amigos do Peter voltando para Nova York e a MJ preocupada, até que repentinamente Mistério aparece no local e rapta Ned e MJ. Peter acorda já em Nova York e se balança até sua casa, onde encontra sua tia refém de um dos drones de Beck. O ataque de pânico retorna por ver alguém que amava em perigo de novo. Ele tenta respirar para controlar seu sentido aranha que não estava funcionando durante todo o filme, quando o drone é destruído por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Nick Fury. Peter desconfia que aquele seja o Nick e pede para ele dizer alguma coisa que só o Nick saberia. É quando ele diz sobre a frase dita por Peter pro Tony Stark sobre quando consegue fazer as coisas que eu consigo, que é a frase que o Tony usou pro Nick como justificativa por ter recrutado o Peter. Fury revela que o próximo ataque do Beck seria nessa versão na ponte do Brooklyn. Assim teríamos uma cena em uma ponte como no filme original e não muito seria alterado. Nick dá a Peter um novo traje equipado para a missão, o traje preto e vermelho do filme que a gente tem originalmente. Peter se retira para ir até a ponte. Na televisão, o mesmo elemental do filme aparece no local e na transmissão, Ned e MJ aparecem presos em cima da ponte. Ele está prestes a sair quando a tia May o impede, segurando sua mão com força, dizendo que era muito perigoso e ele era só um adolescente, que ela não permitiria que o garotinho dela morresse. É quando Peter começa a chorar e solta tudo. Ainda segurando a mão dela, ele diz que mesmo que ele fosse só um adolescente, ninguém mais faria aquilo. Mesmo morrendo de pânico e com seu sentido sem funcionar, ele precisava ser maduro e fazer algo, que ele precisava vencer seus medos, precisava enfrentar e não mais surgir como ele tentava fazer desde sempre. Não havia nada que outra pessoa poderia fazer, não existe Homem de Ferro, não existem Vingadores, o Homem-Aranha precisava resolver aquela situação sozinho. Ele conta que o tio Ben morreu por conta dele porque ele não agiu, olhou para outro lado e ignorou. Ele precisava fazer aquilo. Ele não pode deixar mais ninguém morrer pela incapacidade dele de enfrentar e não fugir. O arco durante o filme não seria só do Peter, mas da tia May entender as responsabilidades que ele tem. Ele solta a mão da tia, coloca a máscara e pula pela janela, assim como no começo do filme. Ele se balança e chega no meio do caos, sendo atacado violentamente pelo Elemental. Mistério tá fazendo seu teatro, falando sobre o Elemental ter matado sua família, lutando contra ele e dizendo a uma repórter no local que o Homem-Aranha tinha o traído e se unido aos Elementais. Peter resgata Ned e MJ e quer levá-los a um lugar seguro, mas Ned diz que havia um dispositivo de triangulamento acima da ponte, controlado por satélites que programava onde os drones atacariam por ser uma ilusão de uma magnitude enorme. Ned diz que pode desativar os drones junto da MJ através desse dispositivo, mas Peter não quer permitir. É quando MJ diz que Peter não pode controlar a decisão deles, de que a vida toda ela foi controlada por todo mundo, que não permitiram ela agir quando sua mãe estava morrendo. Com isso, Peter permite que os dois fiquem, percebendo que estava controlando as decisões dos seus amigos da mesma forma que sua tia fazia com ele. MJ então beija Peter
e de alguma forma aquilo acalma do seu pânico. Ele se joga da ponte de uma forma bem épica, indo batalhar contra o Mistério, que ao estar frente a frente com o garoto diz: "Já percebeu que nenhum fim do mundo acontece em outro lugar? É sempre Nova York, tem que ser Nova York." A mídia adora e o povo também. O filme, claramente, desde o início, com o Beck imitando um herói e suas batalhas contra os vilões, seria uma paródia dos filmes de heróis e seus clichês que vemos hoje em dia, inclusive dentro da própria Marvel. A gente tem uma luta muito legal dos dois, o Peter enfrentando as ilusões do Mistério enquanto tá na ponte, até mesmo expondo alguns drones, ilusões de cobras, monstros, tudo que você imaginar. O Elemental, Mistério e Peter lutam por Nova York, voando por Nova York até a Times Square, com a MJ sendo levada por um dos drones até o local sequestrada. No caminho, Beck e Parker discutem sobre o legado do Stark, como ele destruiu a vida de alguém que era como Peter, um jovem gênio com sonhos e ambições, com a ideia de mudar o mundo. Ali, Peter rejeita o legado de Tony Stark. Mesmo sabendo o herói que ele foi e o grande mentor, Peter reconhece que Tony nunca entendeu ou entenderia como é estar nas classes mais baixas, como é ser alguém que vê o mundo de baixo e não de cima. Os drones são finalmente desativados por Ned, a MJ se resgata, ela não é resgatada pelo Peter, ela consegue destruir o drone sozinha, e aí em cima de um dos prédios da Times Square temos Peter e o Mistério. A mesma cena do filme acontece com o Sentido Aranha e os drones, com uma alteração. Peter, no final de todo esse conflito, apesar de toda a dor causada, entende o Quentin. Tenta conversar, dizendo que ele sabe como é não ter dinheiro, como é ser desprezado, como é não conseguir viver por conta do medo, que ele poderia fazer diferente. Mas Quentin ainda tenta matar Peter com essa ilusão. Durante todo o filme, as pessoas o chamavam o Sentido Aranha de arrepio do Peter, mas quando Peter fecha seus olhos para a última ilusão do Beck e seus poucos drones, ele diz: vamos lá, Sentido Aranha, vamos lá." Acontece exatamente como no filme. Beck acaba sendo atingido por um dos drones e morre. Dessa vez ele morre aos poucos nos braços do Peter, pedindo desculpas pelo que está prestes a acontecer. Ele morre e vemos uma tela de um dos parceiros do Mistério acendendo. É quando não só um, mas diversos telões na Times Square se ligam, revelando que o herói matou o Mistério e que O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker! Peter olha em espanto para MJ, que tá lá embaixo, e a tela escurece. Os créditos sobem. Na cena pós-créditos, vemos um homem em uma cadeira, sentado. É Kraven, um caçador, vendo na televisão a identidade revelada do Homem-Aranha.